A maioria dos defectores, né, das pessoas, dos experts russos de contra-inteligência, inclusive, que desde a década de 80 deixavam muito claro que o educacionismo, o gaysismo, todas essas tendências, ambientalismo, eram, de fato, patrocinadas pela Rússia para destruir o Ocidente. E nós estamos vendo agora que a Alemanha está tendo que pagar $1 bilhão por dia à Rússia de gás. E por que ela está tendo que pagar? Porque ela aceitou a mentira do ambientalismo, de que era possível um país na Europa sem vento, sem luz, se viver de energia eólica e solar. Nós estamos vendo hoje exatamente o que o professor Olavo sempre previu, que existiriam 3 grandes grupos mundiais, que existiriam os globalistas, o Islã e o grupo russo-chinês, e que eles se degladiariam pelo poder mundial. Alguns momentos eles vão colaborar entre si e outros eles vão brigar entre si. É muito difícil a gente descobrir até que ponto esse conflito é combinado ou não. Nós sabemos que Putin é intimamente ligado ao Klaus Schwab, ele é da gangue, né? Nós sabemos que esse Zelensky é da gangue. Ele tem uma foto, ele pegando no pênis e o outro, como é o nome do Canadá, com a boca 2 centímetros do outro, ele dizendo que ele queria ser o outro, né? Que ele só entrou na política porque ele queria ser igual a Trudeau. Então eles são farinha do mesmo saco, né? Eles são farinha do mesmo saco. Eles são semelhantes entre si. É possível, inclusive, que essa guerra tenha sido uma fraude, um false flag, uma ação de inteligência para que os governos tivessem, inclusive, uma desculpa para medidas extraordinárias e para quando você fosse colocar sua gasolina e custasse R$15, você, não, a culpa não é minha, é a guerra. Nós tivemos que imprimir mais dinheiro, é a guerra. O seu passaporte sanitário, o seu passaporte vacinal é para sua própria segurança. A câmera agora, a identidade única que, inclusive, o Bolsonaro está apoiando. As CBDCs que anteontem os Estados Unidos aprovou. O fim do dinheiro físico, a Europa já acabou com cédula de €500, já tem data para acabar com a de 200, com a de 100. Alguns países da Europa, se você for pego com €2.000, €3.000 na mão, você vai preso. Ter dinheiro na mão vai ser crime, vai ser proibido. Você quer controle total, absoluto de todas as transações. E isso é justificado pela guerra. Algumas pessoas acreditam que a guerra é a nova variante, é a nova fraude que vai justificar mais inflação e mais medidas extraordinárias de retirada de liberdade, né? E como o mundo está tomando o ouro e está tomando o dólar da Rússia, que tem 10.000 bombas atômicas, o seu ouro, o seu dólar e o título de sua propriedade também fica claro que não valem nada. O seu imóvel, você não é proprietário pleno. A propriedade, pela definição de propriedade do próprio Código Civil e de todos os códigos que já foram feitos na lei natural, a propriedade é a expressão plena de todos os direitos sobre a coisa. Se você paga para continuar tendo aquela coisa, você paga IPTU, você paga ITR, então você não é proprietário pleno. Você tem que pagar um valor que não é determinado por você para você continuar usando o imóvel. Na verdade, o proprietário é o soberano, você é apenas um locatário. Então, fica isso muito claro. A Rússia, as contas bancárias da Rússia foi expropriada sem previsão legal, ele não violou nenhuma lei contratual. Inclusive, é importante que se diga que a lei entre os países, ela é a lei libertária, ela é contratual. Não existe nenhuma lei impositiva entre os países. A lei entre os países é lei contratual. E nesse caso, houve uma violação contratual dos países que violaram a Rússia. E se a Rússia, que tem 10.000 bombas atômicas, mesmo que só 6.000 sejam ativas, não tem nenhuma garantia de que o depósito dela no banco continua valendo amanhã. Que tipo de garantia você vai ter? Você tem quantas bombas atômicas? A única propriedade absoluta no mundo atual é o Bitcoin.